Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui juntos mais uma vez no canal do Observatório da TV para o nosso TBT da TV, que nas quintas-feiras relembra momentos muito marcantes, alguns não tão marcantes assim, mas que fazem com que a gente os revisite tantos anos depois, inclusive para tirarmos lições desses momentos que não deram tão certo, enfim. Há 20 anos, na faixa das 6 da tarde, a TV Globo estreou, para reerguer o horário que vinha de alguns problemas no ano de 2001, uma novela de um autor que era novo, entre aspas, porque já escrevia para a televisão há uma década naquele momento. Emanuel Jacobina. E essa novela não foi outra senão Coração de Estudante, que é o assunto do nosso programa dessa semana. Se você não for inscrito ainda aqui no nosso canal, inscreva-se. Nós já passamos a barreira dos 39 mil, daqui a pouco serão 40 mil inscritos. Eu pedia para vocês quando eram menos de 20 mil, passamos de 20, chegamos a 30, agora vamos chegar em 40 e cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês. E também comentem aqui, sugiram temas, compartilhem com outras pessoas que gostam do assunto televisão. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, não só os meus, mas também da Kaká Novelas, do Cadu Safner, do Cristiano Blota, do João Márcio falando do BBB 22 e tudo que fazemos com muito carinho e dedicação para vocês, tá bom? Coração de Estudante, como eu disse, foi a primeira novela do Emanuel Jacobina que estreou na televisão em 91, fazendo textos para um humorístico chamado Dores para Maiores, que era a atração da Terça Nobre, já na TV Globo. E depois ele escreveu para o Sai de Baixo também, mas principalmente o que o havia credenciado a ser um autor de teledramaturgia diária nos horários, digamos assim, mais sérios, foi a experiência dele, desde o princípio, em Malhação, que estreou em 1995. E depois de Coração de Estudante, ele também foi responsável por muitas temporadas de Malhação, inclusive a mais recente, que, ao que consta, foi a última produzida, Malhação Toda Forma de Amar, entre 2019 e 2020. Na ocasião, ele, Emanuel Jacobina, pretendia fazer uma série com episódios semanais que tratasse do universo dos estudantes universitários, a mudança que eles têm na vida, dessa transição da adolescência para a vida adulta, indo morar em outra cidade, em outro estado até, e a partir daí essa transformação deles em adultos, né? O amadurecimento. Então era um estágio posterior ao que se vivia na Malhação, que ele escrevia há tanto tempo e que depois escreveu novamente. Mas com os problemas vividos pela novela de Valcir Carrasco, A Padroeira, exibida entre junho de 2001 e fevereiro de 2002, a TV Globo precisava de uma história para dar uma alavancada nessa faixa das 6 e havia escalado inicialmente Maria Adelaide Amaral para escrever uma novela que se chamaria A Dança da Vida. Mas, especialmente por questões políticas que a obra tratava, das quais a obra tratava, e 2002 seria um ano de eleições majoritárias, presidente, governador, enfim, a história acabou sendo vista como um pouco imprópria, digamos assim, para a novela das 6, e foi cancelada, foi adiada, até hoje não foi feita, salvo erro meu, alguns elementos dela foram aproveitados, revistos, enfim, muitos anos depois na novela A Lei do Amor, que é de 2016, mas Emanuel Jacobina, então, foi acionado pela emissora para transformar, em poucos dias, retrabalhar a sua sinopse da série e compor, a partir dela, uma novela das 6 para estrear no final de fevereiro de 2002. E foi quando ela estreou, realmente, no dia 25 de fevereiro. Inicialmente, Coração de Estudante não deu tão certo quanto a emissora gostaria. Manteve o mesmo índice de A Padroeira, que entrou nos eixos, mas não era nenhum boom como haviam sido num passado recente O Cravo e a Rosa, do mesmo Valcir Carrasco, com Mário Teixeira, e Estrela Guia, de Ana Maria Mouretson, nos anos de 2000 e 2001. Então,
com uma leve perda de Ibope no horário, coisa de 5, 6 pontos de audiência, de 31, 32 para 26, enfim, a TV Globo, depois de algum tempo, fez algumas mudanças em Coração do Estudante. Mas primeiro vamos falar da história que o Emanuel Jacobina propunha. O centro de Coração do Estudante era uma cidade no interior de Minas, ficcional, chamada Nova Aliança, que abrigava uma universidade estadual e que por isso então recebia nas suas repúblicas estudantes ali de 18 a 19 anos vindos de várias partes do Brasil. Temos uma república, a República das Bananeiras, se eu não me engano era o nome da república, que juntava ali vários estudantes. A Rosana, que era a Aline Moraes, Bruna, Michele Bircoyer, o Cardozinho, que era o Betito Tavares, Carlos, Rodrigo Prado, Baú, o conquistador das menininhas da cidade, que era o Cláudio Aires. Também moravam nessa república, eles chegam no começo da novela e vão morar lá, o Fábio, que era o papel do Paulo Vilhena, na sua primeira novela, ele que vinha da série Sandy Júnior, e a Rafaela, que era a Júlia Feldens, na ocasião fazendo a sua terceira novela, vinda de um grande sucesso como a Cissa, filha do Miguel, que era o Tony Ramos, na novela Laços de Família, do Manuel Carlos. Esses universitários têm as suas histórias, os seus conflitos românticos, enfim, mas basicamente serviam para ilustrar essa proposta do Emanuel Jacobina da abordagem do amadurecimento do estudante, convertendo-se em figura adulta. Em cursos diferentes, dedicados a carreiras distintas, eles todos estudavam na Universidade Estadual de Nova Aliança, cujo reitor era o professor Ronaldo Rosa, personagem do Leonardo Vilar. Ele era casado com a Dona Madalena, uma senhora dedicada a obras sociais, a Sônia Guedes, que interpretava a Dona Madalena, e, apesar das muitas ocupações que o professor Ronaldo e a Dona Madalena tinham, eles sofriam muito com a ausência de um filho, o Júlio, que era interpretado pelo Marcos Palmeira em algumas cenas de flashback e que havia sido uma pessoa muito especial, digamos assim, na vida de uma jovem advogada, a doutora Clara, interpretada pela Helena Ranaldi. A doutora Clara admirava muito o seu pai, o doutor Raul, que era o Marcos Caruso, e inclusive escolheu a mesma profissão dele, dedicou-se ao direito, formou-se em direito e não foi professora como era sua mãe, a dona Lígia, que era a personagem da Jussara Freire. O Raul e a Lígia tinham uma outra filha também, a Patrícia, que era a Marília Passos. E Clara, nas horas vagas, quando ela não está defendendo seus clientes e chegando atrasada às sessões, aos julgamentos, enfim, para a ira do juiz Bonifácio, que era o Ítalo Rossi, ela estava muito empenhada na batalha pela defesa de uma área na divisa entre as terras da universidade e as terras de um fazendeiro, para que elas fossem, essas terras, declaradas como de proteção ambiental e não dessem vazão a uma grande obra de uma usina hidrelétrica, uma coisa monumental, intitulada Projeto Vitória, que era o nome da sua falecida esposa, por esse grande fazendeiro, o senhor João Mourão, que era o personagem do Cláudio Marzo. Eles não se davam bem, Clara era uma pedra no sapato do João Mourão, que era muito amigo do Raul e da Lígia, os seus pais. Mas há um outro ponto de conflito de Clara com os Mourão. A Melinha, a filha mais velha do João Mourão, interpretada pela Adriana Esteves, namorava um professor de biologia, salvo engano meu, que veio de cidades grandes, enfim, do Rio de Janeiro, para lecionar em Nova Aliança o Eduardo, ou o Edu, que era o Fábio Assunção, o mocinho dessa história, o protagonista, e ele tinha um relacionamento, um namoro com a Anelinha, que odiava a criança, mas fazia força para gostar do filhinho dele, o Lipe, que era o Pedro Malta, justamente para não perder o namorado. Quando chega à cidade, ele, que era uma pessoa preocupada com a preservação da natureza, com a ecologia, enfim,
identifica-se muito com a Clara e surge um interesse romântico. Edu já não gostava tanto assim da Amelinha, foi um namoro que começou assim quase que por acidente, e ele se encanta pela Clara, que era uma moça muito bonita, idealista, enfim, não que a Amelinha fosse feia, claro, mas casou melhor com a Clara. E a Amelinha, preocupada com esse namoro, ignorava totalmente, inclusive pela sua condição de filha do dono da fazenda, o interesse romântico que um dos peões da propriedade, o Nélio, que era o Vladimir Brista, declaradamente tinha por ela. E é claro que, água mole em pedra dura, ao longo da novela os casais se desenham como Clara e Edu e Amelinha e Nélio. Mas corre muita água por baixo dessa ponte, inclusive para complicar esses romances. Pois bem, a novela estreou e não foi exatamente mal, mas não deu tão certo, não impactou tanto quanto se imaginava. Então, por volta de 2 meses, mais ou menos, 3 meses no ar, começaram a acontecer outras coisas, motivadas também por uma orientação técnica, digamos assim, uma supervisão, que um autor veterano, Carlos Lombardi, foi chamado a fazer no trabalho do Emanuel Jacobina na sua condução de Coração de Estudante. Aumentou o humor da novela. Durante alguns capítulos, cenas mais longas tratando dos protagonistas e dos seus conflitos foram colocadas no ar, porque, segundo pesquisas preliminares, o público não se sentia muito ligado a esses personagens e às suas histórias. E, aos poucos, a novela foi se arranjando com um pouquinho do estilo do Carlos Lombardi, deu uma transformada na novela, mas, segundo o próprio Emanuel Jacobina, não é que a novela tenha exatamente ficado com a cara das novelas do Carlos Lombardi, e sim Carlos Lombardi o tenha ajudado a encontrar o seu próprio estilo, que por não ter escrito ainda novelas tradicionais, ele não havia identificado e desenvolvido de pronto, porque, como eu disse no início aqui do nosso TBT, Coração Estudante não seria uma novela. E o projeto todo teve que ser engordado, fortificado, porque só a República, os estudantes e seus problemas não dariam 200 capítulos. Né? Pois bem, há outros personagens de destaque na novela, como a dona de um bar, a Esmeralda, que é a Ângela Vieira, um bar muito frequentado pelos universitários. Ela é mãe de um rapaz que deveria estar na faculdade também, mas não ligava muito para estudo, e então ajudava a mãe no bar, que era o Matheus, o Caio Blatt. E no decorrer da novela ele passa a ser mais responsável, menos estroina, digamos assim, embora ele não fosse de beber, de se acabar na noite, mas não ligava muito para maiores compromissos. Mas ele se apaixona pela Rafaela. Rafaela essa que inicialmente tinha ficado muito interessada no Fábio, que chegou com ela à República. E Esmeralda tinha um caso com o João Mourão, justamente. Mas era um romance que ficava não ata e nem desata, né? Ela também chegou a envolver-se, ter um relacionamento com um geólogo contratado pelo próprio João Mourão para avaliar as condições para que se realizasse a obra do Projeto Vitória, que era o Caio, vivido pelo Paulo Gorgulho, e despertava muita simpatia do médico da cidade, o doutor Armando, que era o Ricardo Petralha. Mas nessas mudanças que foram feitas em Coração de Estudante, foram incorporados outros personagens para dinamizar um pouco a história, criar novos conflitos também, e alguns que já existiam cresceram, sem necessariamente mudar de função. O Nélio talvez seja o maior exemplo disso. Ele que era um quase vilão de escada para a Amelinha, poderia ser seu cúmplice em algumas trapaças, inclusive pelo amor que sentia por ela, um rapaz facilmente manipulável, inclusive por esse motivo, acabou se tornando um símbolo sexual de nova aliança com todas as mulheres solteiras ou não, praticamente, querendo se envolver de algum jeito com ele, né? E ele chegou a se envolver durante boa parte da novela com uma mãe e uma filha. A primeira dama da cidade, Dona Rita, e a sua filha, a Lolô,
que era a Fernanda de Freitas, Dona Rita era Alexandra Richter, casada com o prefeito Linneu Inácio, que era o Paulo Figueiredo, mas o grande amor da vida do Nélio, e ele se envolveu inclusive rapidamente também com a Esmeralda, era mesmo a Amelinha. Mas, como novela recheia muitos meses, né, não era só mudar perfil de personagem que ia fazer com que essa mudança de Coração de Estudante se convertesse naquilo que a emissora pretendia. Então, por exemplo, nós temos um fato dramático envolvendo a Rafaela, que é um acidente de automóvel que leva a Patti, irmã da Clara, a necessitar usar a cadeira de rodas. E ela fica muito revoltada com isso, acha que vai perder o namorado, que é o Baú, o galã das menininhas. Nós temos o fato de Amelinha complicar o romance de Edu e Clara por estar esperando um filho de Edu, e a criança depois, quando nasce, tem síndrome de Down, e para que a Amelinha não rejeitasse a criança, enfim, foi desenvolvida na novela uma campanha, podemos assim chamar, de orientação, de esclarecimento acerca da síndrome de Down. Participou da novela um personagem interpretado por um ator que tinha síndrome de Down de fato, Luiz Felipe Badim, que era o Oswaldo, salvo engano da minha parte, justamente para incentivar as pessoas a conviver com naturalidade com aqueles que têm síndrome de Down, a dar empregos a eles, porque são plenamente capazes de desenvolver funções como qualquer pessoa que não tenha síndrome de Down. Então, esse aspecto ajudou também a levar Coração de Estudante na sua segunda metade. Mas, como eu disse, entraram alguns personagens em cena. E um deles merece uma menção especial porque ele ganhou bastante peso já a partir da sua entrada, que foi o Pedro Guerra, um promotor, um machão metido a conquistador, enfim, mas que nem sempre se deu bem na vida e escondia um passado triste. Foi interpretado pelo Bruno Garcia. Ele tinha uma sogra, Dona Zuzu, que era o papel da Marli Bueno, que o afastou dos seus filhos. Ele tinha 2 filhos e era viúvo. Então, Pedro Guerra, por trás da sua irreverência e das suas respostas prontas para qualquer situação, nas suas investidas românticas tentando conquistar a Clara, ele, na verdade, era uma pessoa que tinha muitas feridas para serem curadas. E não era um cafajestão. Usava aquela armadura de machão para esconder, na verdade, uma pessoa sensível e um pouco infeliz. Também tivemos uma mudança de personalidade, em parte, pelo menos, do João Mourão, que deixou de ser um super latifundiário ganancioso, e um acontecimento que transforma bastante as relações da Clara com o João, não só por ele deixar de ser ganancioso e refrear os seus impulsos megalômanos do Projeto Vitória, mas porque Lígia, a mãe de Clara, revela com uns 2, 3 meses de novela que ela, na verdade, é filha do João Mourão, de um deslize que ela teve na juventude, uma única noite, ela e João, João e ela. E então nós temos as 2 moças que disputam o Edu, Clara e Amelinha, irmãs por parte de pai. Pois é, Coração do Estudante, a partir das mudanças e a presença de Carlos Lombardi junto a Emanuel Jacobina durou aí cerca de 40 dias e refletiu mais ou menos entre os capítulos 70 e 100 a criação deles, e daí para frente Emanuel Jacobina seguiu sozinho. A novela começou a dar certo e deixou de registrar números mais parecidos com os do Vale a Pena Ver de Novo, que na época exibia História de Amor, de Manuel Carlos, e passou a barreira dos 30 pontos, chegou a 33, 34, 32, estabeleceu-se em bons níveis. Tanto assim que depois ela foi reprisada nesse mesmo Vale a Pena Ver de Novo, entre 2007 e 2008. A novela teve direção geral do Rogério Gomes, também do Alexandre Avancini, direção de núcleo do Ricardo Waddington. E agora, se nada mudar, em 2022, quando ela completa 20 anos, e nós a estamos aqui relembrando, ela deve ser reprisada no canal Viva. Se nada mudar, como eu disse,
deve ser a substituta de O Beijo do Vampiro, que vai atravessar o ano de 2022 na faixa de 12h30. Então, logo mais, nós vamos poder mergulhar ainda mais nas lembranças de Coração de Estudante com a novela novamente no ar e sem cortes. Mas, nesses personagens que entraram na novela, e no caso dela, ela já estava prevista, eu não posso deixar de citar a Mariana, que era a personagem da Carolina Casting. Inicialmente, quem foi escalada para fazer foi a Letícia Spiller. E a Mariana nada mais é do que a ex-mulher do Edu, que teve problemas com álcool, problemas com drogas e havia abandonado o marido e o filho, muito pequeno ainda, o Lipe. Depois de se tratar, de melhorar, ela voltou disposta a conquistar o filho, quem sabe até a reconquistar esse marido, por que não? Mas o Edu já estava ali entre a Amelinha e a Clara, já havia muitos problemas, e a Mariana acaba sendo alvo da sanha vilanesca, obsessiva, de um professor da faculdade em Nova Aliança, o Leandro, que é o Marcelo Antoni, inicialmente namorado da Clara, que gosta muito dela, mas ela não... É a mesma coisa do Edu com a Amelinha. Ela estava ali naquele relacionamento, mas não gostava muito do Leandro. E depois, quando ele, digamos, perde a Clara para o Edu, vai se mostrando uma pessoa cada vez mais obsessiva e perigosa. O Leandro se converte no grande vilão de Coração de Estudante, chega a se casar com a Mariana, a oprime bastante, praticamente faz com que ela caia de novo nas drogas e no álcool e usa esse casamento para atingir o Edu e a Clara, que o rejeitou. E por tabela, o Lipe, claro, que é a criança que sofre os impactos do que os seus pais vivem, né? Coração de Estudante é uma novela bastante bem construída e que, se não empolgou de cara a maior parte do público, depois de, entre aspas, consertada, embalou na audiência. Meteu até rodeio no meio, participações do Fausto Maule, do Roger Gobet, como peões muito famosos, respectivamente o Buddy Holliday e o Zeca Estrela, se eu não me engano. E é uma novela que quem viu adolescente, que foi o meu caso, tem na lembrança com carinho. É uma novela que você pode gostar mais da fase que tem a influência do Carlos Lombardi, mais do começo, mas deixou uma boa lembrança. E agora, 20 anos depois, será gostoso revê-la. E se você não conhece, aproveite a oportunidade. TBT da TV semana que vem está de volta. Grande abraço, obrigado pela sua audiência. Tchau.